Olá! Vamos mergulhar hoje no mundo do Design Thinking. E a ideia aqui é explorar um método, realmente poderoso, não para a gente criar o que achamos que as pessoas querem, mas sim para descobrir e construir soluções que elas genuinamente precisam. É uma mudança total de perspectiva, sabe? Que coloca as pessoas no centro de absolutamente tudo. Que tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, né? Quantas vezes a gente não vê por aí grandes ideias que simplesmente falham porque, no fundo, não resolvem um problema real? Pois é, o Design Thinking nos dá um caminho para evitar essa armadilha, focando primeiro em quem vai usar a solução. O nosso roteiro de hoje é bem simples e direto ao ponto. Vamos passar por 3 fases principais. Primeiro, a observação, depois a empatia e, por fim, a solução. E no final a gente vai ter um kit de ferramentas pronto para usar. Então, vamos nessa. Tudo, absolutamente tudo começa aqui. Antes de ter qualquer ideia, antes de pensar em qualquer solução, a gente precisa entender o mundo de quem a gente quer ajudar. Essa é a fase de coleta de informações, de abrir os olhos e os ouvidos para a realidade. E aqui tem um ponto crucial. Existe uma diferença, e olha, é uma diferença gigante, entre o que as pessoas dizem que fazem e o que elas de fato fazem. A observação é tão poderosa porque ela meio que ignora o discurso e foca na realidade, sabe? Ela captura comportamentos autênticos e desafios que muitas vezes nem a própria pessoa consegue explicar direito. E para fazer isso, existem algumas ferramentas bem eficazes. A entrevista, claro, é o método mais direto para a gente ouvir a história. O acompanhamento, ou shadowing, é como ser a sombra da pessoa para preencher as lacunas, revelando todo o contexto que as palavras não contam. E a técnica na pele deles é a imersão total, uma ferramenta para gerar uma empatia genuína, sentindo na prática as mesmas frustrações. Ok, depois de observar as ações, o próximo passo é entender as emoções e as motivações que estão por trás delas. A gente sai do o quê e entra no porquê. E isso, pessoal, é empatia. Empatia é muito mais do que só se colocar no lugar do outro. É de fato se conectar com a perspectiva da pessoa, entender as dores, os desejos, aquelas necessidades que nem sempre são ditas. É o coração, o centro de todo o processo de Design Thinking. E para a gente conseguir desenvolver essa empatia, temos um verdadeiro arsenal de ferramentas. Mas vamos focar em 2 que são extremamente práticas e poderosas, que podem ser usadas em quase qualquer situação para organizar tudo o que a gente aprendeu. A força dessa ferramenta está justamente na simplicidade dela. Mas por que ela funciona tão bem? Porque ela meio que nos obriga a fazer uma análise equilibrada. Em vez de focar só nos problemas, ela mapeia o que já funciona bem, o que tem potencial para melhorar e o que de fato frustra o usuário. Tudo de um jeito super visual e instantâneo. Vamos ver um exemplo prático aqui com a Lyft. Na coluna rosa, a gente tem os pontos positivos atuais, como carros limpos e pagamento fácil. Na coluna botão, o potencial, ou seja, as oportunidades de melhoria ou novas funcionalidades. E na coluna espinho, os problemas claros, direções erradas, avaliações injustas. Em questão de minutos, um time consegue mapear toda a experiência do cliente. Certo, depois de identificar tantos pontos diferentes, como é que se decide no que focar primeiro? É exatamente aqui que entra outra ferramenta brilhante para nos ajudar a desenvolver empatia com as prioridades de quem estamos ajudando. A matriz de Eisenhower nos ajuda a separar as necessidades em 4 quadrantes. O que é urgente e vital? Tem que ser feito agora. O que é vital, mas não é urgente, deve ser planejado com calma. E aquilo que não é nem urgente nem vital, bom, talvez possa ser descartado. Isso traz uma clareza gigantesca para o processo. Agora sim, com o entendimento profundo das pessoas e das suas prioridades, a gente está finalmente pronto para a fase de criação. Chegou a hora de gerar ideias e começar a construir. A chave aqui é gerar um volume enorme de ideias, sem nenhum julgamento. Por quê? Porque a pressão por ter a ideia genial pode paralisar a criatividade. O objetivo aqui é divergir, explorar muitas possibilidades, até as mais malucas, antes de convergir para aquelas mais promissoras que vão ser testadas. E para transformar essas ideias em algo mais tangível, a gente usa ferramentas como a prototipagem em papel e os storyboards. Elas permitem visualizar e testar conceitos de um jeito muito rápido e barato. A prototipagem em papel é simplesmente genial por causa da sua simplicidade. Por exemplo, no projeto de um aplicativo para veteranos de guerra, a equipe desenhava as telas em papel. Isso permitia que os usuários clicassem com o dedo e dessem feedback na hora. O verdadeiro poder disso elimina o medo de errar. Se uma ideia não funciona, é só um pedaço de papel que vai para o lixo. O custo do fracasso é quase zero,
o que incentiva a experimentação mais radical, sem apego. Então, vamos juntar tudo isso: observar, ter empatia e solucionar. Esses 3 passos formam um ciclo poderoso que pode ser aplicado a qualquer desafio. É basicamente o seu kit de ferramentas para a inovação. A essência do processo é essa. Primeiro, observe o que as pessoas fazem. Depois, entenda por que elas fazem o que fazem. E só então, comece a criar soluções para ajudá-las. Simples, repetível e extremamente eficaz. E uma das ferramentas mais inspiradoras de todas é a matéria de capa. O exercício é o seguinte: imaginar o sucesso final. Como seria a capa de uma revista sobre o projeto daqui a 2 anos? Descrever essa visão de sucesso ajuda a alinhar todo o time e a trabalhar de trás para frente definindo os passos necessários para chegar lá. É muito poderoso. E isso nos leva à reflexão final. Essas ferramentas não servem apenas para resolver problemas. Elas são, na verdade, para escrever futuras histórias de sucesso. A pergunta que fica então é: qual será a próxima matéria de capa a ser escrita?